O trecho lá do acórdão era esse, dos reflexos das horas extras nas demais verbas. O julgador ACO, ou seja, o juiz de primeiro grau, condenou a réu ao pagamento das horas extras, conforme a jornada da inicial, no período aqui de abril a agosto de 2018, entendendo, ou seja, o juiz de primeiro grau entendeu que indevidos os reflexos das horas extras porque não foram pedidos de forma específica. Recorre à autora, afirmando que os reflexos de adicionais das horas extras são classificados como pedidos implícitos e assim não precisariam sequer ser. Tá errado aqui essa conjugação aqui, tá? Aqui deveria ser, tá? Não precisariam sequer ser pleiteados expressamente na petição inicial. Outro, sim, afirmou que tal pedido encontra-se no pedido A da inicial. Então, a gente tem essa situação. Aqui é a leitura do acórdão. O juiz originário, primeiro grau, indeferiu o pedido de reflexo das horas extras porque o autor pediu de forma genérica. Não é nem que o autor não tenha pedido, o autor pediu genericamente. E o autor recorreu dessa decisão dizendo, ó, esse pedido de reflexo das horas extras é um pedido implícito. Tá lá na inicial, eu constei lá no item A da inicial e tal. Vamos ver o desenrolar dessa história aqui, ó. Em caso, a demandante requereu na petição inicial o pagamento das horas extras decorrente das horas extras, ok? Conforme a jornada alegada. Ocorre que no rol de pedidos, lá no rol de pedidos da inicial, a autora fez apenas fez constar no item A o saldo do adicional de horas extras no percentual de 65%, acrescido de seus consequentes reflexos nas demais verbas trabalhistas devidas. Veja que nesse caso aqui, o autor até fez menção ao pedido de reflexos, mas, como a gente viu pela decisão, não foi um pedido explícito expresso, não. Ó, o princípio da congruência entre o pedido e a sentença estabelece que a sentença somente pode versar sobre o que foi pleiteado pelo demandante. De acordo com Humberto Teodoro Júnior, doutrinador, a violação do referido princípio, ou seja, do princípio da congruência, implica desrespeito à garantia do contraditório e da ampla defesa. A definição do pedido e dos fundamentos de fato que lhe embasam é necessário. Definir o pedido e definir os fundamentos desse pedido é necessário para que o réu tenha ciência e para que o réu possa contradizer isso aí, se defender. Se o juiz decide fora do pedido, o demandado é surpreendido, ou seja, a ré é surpreendida porque não pôde exercer o seu direito de defesa. Acrescenta-se ainda que o nosso ordenamento jurídico adotou o princípio da substanciação da causa de pedir, segundo o qual o demandante tem que descrever o fato ou complexo de fatos que geram direito subjetivo pleiteado na sua ação. Em outras palavras, o autor tem que expor exatamente, de forma expressa, os fatos e a consequência jurídica do que ele está pedindo. Então, o órgão julgador não pode examinar a demanda com base em fato e pedido que não foram mencionados pelo autor na sua demanda. Tanto o pedido como a causa de pedir vão fixar precisos limites da prestação jurisdicional. O pedido do pagamento dos reflexos das horas extras, habitualmente prestada, não está implícito no pedido das horas extras, até porque o pedido tem que ser certo e determinado. Então ele fez a alegação genérica aqui. Não pode conceber que a ausência do pedido expresso seja situação ligada ao que se tem no conceito de defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, quando então estaria o julgador obrigado a velar pela correção da peça exordial, atendendo ao comando 321 CPC e 284 CPC também, posto que, na hipótese, o que ocorreu foi mera incúria da parte ou ausência de interesse em que o fato, embora narrado, desse cobro, a algum pedido, muito menos quando os demais pedidos formulados, como a hipótese, não se afetam ou, não se atritam ou se imbricam, nunca ouviu falar nisso, com aquele ausente propositalmente ou não. Lindo, né? Muito bonito. Então, aqui no caso, é que a gente falou, o pedido das horas extras é uma coisa, o pedido dos seus reflexos é outra. Okay? Então, lá na dúvida do nosso amigo Silvio, tá lá, deve haver reflexo? Primeira questão é essa. Para que tenha reflexo das horas extras, tem que haver pedido. Expresso, e de preferência expresso, tá? Se você pegar, como no caso aqui, um julgador que seja mais linha dura, só pedido genérico, ele vai considerar como pedido genérico e vai indeferir. É igual a impugnação genérica. O que é impugnação genérica, Marco? Quando o camarada apresenta uma impugnação e não traz a memória de cálculos, por exemplo. Muitos juízes, inclusive da vara que eu trabalho, desconsideram a impugnação. Por quê? Não tem que ter memória de cálculo. Artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Por falar em impugnação, já
a dica aí do nosso curso de impugnação na Black November, tá? Beleza, gente? Então, respondendo aí a primeira questão da dúvida. Deve haver reflexo? Não, não deve haver reflexo. O reflexo de horas extras tem que ser pedidos. Eles têm que ser pedidos, tem que vir expresso, como a gente viu aqui, ok? Então, primeira questão aí, não pode haver apuração de reflexo das horas extras sem determinação expressa na coisa julgada, beleza? E aí vem a segunda pergunta. A segunda parte da pergunta, né? Que é, tô lendo aqui na minha cola, tá, gente? Caso haja na sentença o juiz informe a maior remuneração, ok? Deve haver o reflexo das horas extras nas verbas que utilizem? Deve haver, a gente viu que não, tá? Mas se houver, se tiver tudo certinho, o autor pediu o reflexo das horas extras em aviso prévio, em férias, 13º, parará. Nessa situação, em havendo a determinação para apuração de reflexo das horas extras, esse reflexo vai utilizar como base de cálculo a maior remuneração nas verbas que utilizam a maior remuneração? É isso que a gente vai tentar responder agora com um exemplo prático aqui no PJ Calc, beleza? Beleza, vamos voltar aqui. Então, o próximo assunto é esse. Como é que a gente vai fazer isso no PJE Calc, ok? Só que, antes da cereja do bolo, sempre aquele nosso recadinho, que é o nosso curso. Tá acabando o prazo aí, gente. Tem mais uma semana de Black November, ok? Então, se fosse você, eu corria. Durante esse mês, só R$ 137,00 à vista ou 10 de R$ 15,97. Menos de R$ 16,00 para fazer um curso de impugnação. Beleza? Não vai perder essa não. Acaba em novembro. Depois de novembro, o preço volta ao normal, que é mais do que o dobro disso. Beleza, gente? Bom, para a gente tentar resolver essa questão, vamos fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço no canal aqui, que são exercícios. No começo eu fazia muito exercício e vamos voltar a fazer no caso de hoje. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exercício que a gente vai fazer, que é o seguinte, ó. O camarada trabalhou de 6 de março de 2022 até 17 de agosto de 2024. A ação foi ajuizada em 2 de nove de 2024. Primeiro salário, o salário do primeiro ano, R$ 3.250, do segundo ano foi para 3.500. Ele recebia adicional de periculosidade a 30% do salário. Ele recebia também uma gratificação equivalente a 15% da sua remuneração. Cuidado, tá? A jornada dele era de segunda a sexta, das 7 às 18h45, com uma hora de intervalo entre a jornada. Então são devidas horas extras. Eu não botei aqui, tá? Não, eu botei aqui embaixo. Deixa eu ver. Ah, sim, eu não coloquei aqui, faltou colocar aqui. Então, ó, são devidas horas extras a 50%, ok? Por essa jornada. E aí sim os parâmetros, ó. Acima da 8ª diária, só critério diário. Jornada 220 horas. Aplicação da súmula 264, ou seja, vai compor a base de cálculo das horas extras, não só o salário base, mas as verbas de cunho salarial habitualmente pagas. Apurar também as verbas rescisórias, e aqui a gente vai apurar as rescisórias clássicas, tá? Aviso prévio, férias, 13º e só. Tá, só essas três aqui. Só essas três. E reflexo conforme a súmula 172. Beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos compor aqui, ó. Já fazer alguns esclarecimentos aqui, ó. Adicional ele recebia adicional de periculosidade, 30% do salário dele. Então, no primeiro ano, ele recebia 30% de 3.250. Não é isso? Então, vamos lá. 3.250 vezes 0,3. Opa, ficou errado ali, peraí. 3.250 vezes 0,3, 975. Então, ó, primeiro ano ele recebia 975 de adicional de periculosidade. No segundo ano, ele passou a ganhar 3.500. Então, 30% disso vai dar 1.050. Então, ele passou a receber 1.050 de adicional de periculosidade. A gratificação de função, ela era paga a 15%, durante todo o pacto, né? A 15% da remuneração dele, ok? Então, a gente precisa primeiro aqui apurar a remuneração dele para depois apurar a gratificação de função sobre esses 15% da remuneração. Vamos aqui para cima, ó. Vou jogar aqui para cima. No primeiro ano, qual era a remuneração dele? A remuneração dele era o salário base, 3.250, mais o adicional de periculosidade, 975. No segundo ano, o salário dele era 3.500, mais 1.050 de periculosidade. Vamos tentar fazer na cabeça aqui, faz tempo que eu não faço cálculo de cabeça. Vamos lá. 0 mais 5, 5.
5 mais 7, 12. Vai 1. 3 mais 9, 12. Vai 1. 3 mais 1, 4. Então, a remuneração dele, R$ 4.225. Ok? E no segundo ano? Segundo ano é mais tranquilo, né? Vai dar 4.650. Só somar 4.650. Aí, a gente vai apurar as respectivas gratificações, tá? Então, a gratificação do primeiro ano vai ser 15% disso aqui. Vamos fazer a conta. Vamos botar aqui 4.225 vezes 0,15, 663,75. Então, 633,75. E a gratificação do segundo ano, 15% de 4.650. Então, vamos lá. 4.650 vezes 0,15, 697,50. Então, 697,50. Beleza? Bom, para apuração da maior remuneração aqui. Maior remuneração. A gente não tem aqui que fazer média do decimal, ainda bem. Por quê? Todas as verbas aqui são fixas, né? Elas vão evoluindo com o tempo e são fixas. Então, a gente não precisa fazer média do decimal. Então, a maior remuneração aqui dele vai ser o quê? Vai ser a remuneração paga no momento da dispensa dele, que era, né, o salário base mais o adicional de periculosidade, juntamente com a gratificação de função do segundo ano. Então, a maior remuneração dele vai ser o que ele recebeu no segundo ano, a título de salário base, a título de adicional de periculosidade e a título de gratificação de função. Então, a gente vai pegar, vamos lá, esses 4.650 aqui, vamos lá, 4.650, e vai somar com os 697,50 da gratificação de função. 5.347 e 5.347,50. Ok? A maior remuneração vai ser essa. Beleza? Montamos aqui o cenário. Vamos lá para o nosso PJ Calc. Bom, tá aqui o nosso sistema. Só lembrando, gente, qualquer inconsistência, qualquer erro de cálculo aí, vocês me avisem nos comentários, tá? Vamos lá, criar um novo cálculo, parâmetros do cálculo. Vamos homenagear nosso amigo Silvio, de Americana, São Paulo. Aqui. Vamos lá. A admissão dele foi 6/3/2022. A dispensa 17/8/2024. E o ajuizamento 2/9/2024. 2/9/2024. Beleza? Beleza. Aqui, ó, maior remuneração e última remuneração. O pessoal sempre tem dúvida, né? Maior remuneração, como a gente viu, há entendimento, os 30% lá que eu falei, que entende que a base de cálculo das verbas decisórias não é a maior remuneração. Mas aqui no sistema, agora eu estou falando do sistema, não estou falando de entendimento não. O sistema, ele veio configurado para que essa maior remuneração que a gente vai informar, ela seja utilizada, no caso, para apurar as férias, o multa do 477 e o aviso prévio. Vamos de novo. As férias, a multa do artigo 477 e o aviso prévio, utilizando a maior remuneração. O 13º, por exemplo, não. Ok? Não vem puxando aqui a maior remuneração. Então, a gente vai informar a nossa maior remuneração, que foi 5.347,50. Beleza? Última remuneração. Quando é que eu uso? Eu uso essa última remuneração aqui quando eu tenho um pacto em que da admissão até a dispensa, o salário dele não tenha variado. Ok? Então, lança ali o valor da última remuneração, ele vai criar um pacto, um histórico salarial em que da admissão até a dispensa o salário não vai variar. Beleza? Aqui é a carga horária padrão, nesse caso aqui 220 mesmo. Beleza? E eu acho que aqui é o suficiente pra gente. Vamos salvar. Vamos lançar o histórico salarial. Vou aqui em histórico salarial, novo. Vamos botar aqui salário base, por exemplo, né? Você preenche aqui ele já completo, ó, pode ser salário pago, base, vou botar salário base, ok? Sobre esse salário, houve recolhimento de INSS? Houve, então você marca aqui. E aí o primeiro ano do contrato de trabalho dele foi 3.250. Primeiro ano vai de março de 2022, primeiro ano do contrato, tá? Primeiro ano do contrato dele. Então foi março de 2022 até fevereiro de 2023. Ele recebeu 3.250. O segundo ano, que foi até fevereiro de 2024,
o salário dele pulou para 3.500. E o restante também. Então eu posso colocar aqui já direto a época da dispensa, né? Que foi agosto de 2024, porque ele não trabalhou no terceiro ano. Beleza? Criei o histórico salarial dele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, primeiro ano 3.250, segundo ano 3.500. Beleza. O que mais? Vamos lançar agora aqui no histórico salarial as demais verbas remuneratórias pagas. Beleza? Então a primeira foi adicional de periculosidade pago. Olha, ele já vem complementando aqui, ó, adicional de periculosidade pago. Marco aqui. Sobre essa verba, houve recolhimento de INSS? Houve, então marca aqui em contribuição social. Ela variou ao longo do contrato? Variou. A gente viu que variou. No primeiro ano, ou seja, até fevereiro de 2022. Marco, por que você está colocando fevereiro de 22 para completar um ano e não março de 22? Porque aqui ele considera só mês e ano, tá, gente? Se ele considerasse data certinha, né? Eu usaria a data certinha de aniversário. Como ele está considerando mês e ano, eu não tenho como configurar aqui a data certinha, eu estou colocando o último dia do mês anterior. Então ele entrou em março de 22, eu estou considerando que ele vai completar um ano no finalzinho de fevereiro de 22. Ah, Marco, entendo diferente, eu acho que tem que colocar aqui 3,22 também. Beleza, sem problema, pode colocar, tá? Fica ao seu critério. Vamos lá. Então, adicional de periculosidade paga no primeiro ano foi, deixa eu ver aqui na minha cola, 975, não é isso? 975. No segundo ano, que foi até o final do contrato. Opa, peraí, aqui tá errado, porque aqui é fevereiro de 23. Fevereiro de 23. O segundo ano, que iria até fevereiro de 23, pularia para 1.050, mas como a gente sabe que o contrato acabou 5 meses depois, que foi em agosto de 2024, não teve um terceiro ano, a gente vai deixar o mesmo valor. Beleza. Compomos aqui o histórico salarial do adicional de periculosidade pago. Falta compor agora o histórico salarial de gratificação de função. Vamos ver se ele tem opção de gratificação de função aqui. Tem gratificação de função. Então, gratificação de função é uma verba salarial, então sobre ela houve recolhimento de INSS. E a mesma coisa, tem o período, estou vendo aqui no meu celular, gente, que está minha cola aqui, tá? Tem o período de apuração do primeiro ano e do segundo ano. Vamos ver aqui, no primeiro ano a gratificação foi de 633,75. Então, até fevereiro de 2023, 633,75. E do segundo ano, que vai até o final do contrato mesmo, agosto de 2024, foi para 697,50. Beleza? Salvamos. Então criamos aqui os históricos salariais. Ok, vamos lá. Temos que apurar as verbas rescisórias. No caso aqui só estipulei aviso prévio, férias, 13º e as horas extras. Como a gente tem horas extras, cartão de ponto, vamos lá para o cartão de ponto. Novo. Aqui, forma de apuração, a gente vai configurar a forma de apuração. Pelo que a gente viu, é pelo critério diário, tá? Só acima da 8ª diária. Então, ó, muda aqui para critério diário. Beleza? Ok. Vou mexer aqui alguma coisa aqui, ó. Tá? Só mexeria aqui na jornada padrão se ele estivesse trabalhando aos sábados. Ok? Que aí eu teria que mudar aqui, pela jornada dele, eu teria que mudar aqui para 4 horas. Ok? 44 semanais. Mas nesse caso aqui, como ele não trabalha ao sábado, a jornada é de segunda a sexta, tá? Ele não trabalha aos sábados, não tem nada que mexer aqui. Não tem intervalo a apurar, não tem adicional noturno. Não é isso? Tá faltando alguma coisa? Acho que não, né? Vamos aqui em programação semanal. Aqui em programação semanal, a gente vai lançar a jornada que foi deferida. Ok? Vamos lá. Vai ser de segunda a sexta, das 7 às 18h45 com 1 hora de intervalo. Então vamos lá. Beleza, tá apurado aqui. Aqui saiu, não tem que deixar aqui. Vou deixar aqui 8 horas mesmo. Não pode deixar sem nada, né? Não vai mudar nada ali que a gente já viu. Salvamos.
Vamos visualizar cartão. Mandar apurar. Então aqui as horas extras apuradas, é o que interessa pra gente. A gente vai lá em verba e vamos criar as verbas. Temos 3 verbas decisórias mais as horas extras. As verbas decisórias são 13º, férias e aviso prévio. E as horas extras a 50%. Salvamos. Vamos dar uma olhadinha nessas verbas decisórias? Vamos começar aqui com o aviso prévio. Ó, vou aqui em parâmetros da verba. Ó, você vê que ele puxa a maior remuneração como base de cálculo do aviso prévio. Ok? Puxa a maior remuneração como base de cálculo do aviso prévio. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui das férias. Das férias também ele puxa. E aí tem até, a gente pode até falar sobre a súmula 7 do TST, que fala que a remuneração das férias indenizadas é o valor da remuneração devida no momento da rescisão do contrato de trabalho, no momento que ele entra com uma ação trabalhista, tá? Então aqui, ó, férias também. O 13º, ele não puxa, né? O 13º não puxa a maior remuneração, ó. Ele puxa o histórico salarial e você tem que informar aqui. Se você salvar agora e... Tá vendo aqui, ó? Se você salvar agora e ele vai dar erro, porque ele tá sem base de cálculo. Então você vem aqui, ó. Você vai puxar o salário base. Vamos lá. Salário base. Você vai incluir a gratificação de função. E você vai incluir o adicional de periculosidade. Ok? Sobre essas verbas. Essas verbas, elas entram sim na base de cálculo do 13º, mas você vê que ele não puxa a maior remuneração. Apuramos as rescisórias. Vamos apurar as horas extras. As horas extras eu venho aqui. A base salarial das horas extras. Eu vou puxar a maior remuneração aqui? Lógico que não. Vou puxar as verbas salariais pagas, conforme a evolução mensal de cada uma delas, conforme suas respectivas épocas próprias. Então vou aqui, ó, puxo adicional de periculosidade, pago, puxo gratificação de função, pago, e puxo salário base, pago. Ok? Não proporcionalizo, porque o que vai ser proporcionalizado é a quantidade de horas extras que a gente apurou lá. Okay? Mesmo que ele tenha trabalhado um dia só, trabalhou um dia só, a base de cálculo das horas extras é o mês cheio. Seriam essas 3 verbas aqui mensais. Beleza? O resto aqui já está tudo certo. Vou apurar os reflexos dela. Só que quando eu for apurar reflexo, eu tenho que voltar lá no exercício. Vamos voltar aqui no exercício? Eu tenho que voltar aqui porque olha o que ele está falando aqui. Ó. Apurar reflexos conforme a súmula 172. É assim que estava na inicial. E é assim que foi definido pela coisa julgada. Diante do que a gente viu até agora aqui, você vai apurar reflexo das horas extras. Vamos lá. Sobre aviso prévio. Sobre as férias. Sobre o 13º. Sobre o repouso semanal remunerado. De acordo com o que a gente estudou, que a gente viu o entendimento da questão do pedido de reflexo das horas extras. E de acordo com o que ele pediu aqui, o reflexo se dá sobre todas essas verbas aqui ou ou apenas sobre o repouso semanal remunerado? Apenas sobre o repouso semanal remunerado. Ok? O cara pedindo dessa forma aqui, a gente viu que ele pode dançar. Tá? Então, ó, súmula 172 fala só do reflexo das horas extras nos repousos. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai apurar só sobre o repouso. Não vai apurar sobre as demais. Ok? Porque o cara deu mole aqui, a forma como ele pediu, né, vai ser indeferido. Então, voltando aqui, ó, horas extras só sobre repouso. Ok? Agora, digamos que o camarada pediu direitinho. Pediu reflexo das horas extras no repouso, conforme a súmula 172, e também expressamente sobre 13º, férias e aviso prévio. Beleza, vou marcar aqui, ó. Digamos. Só lembrando que eu já estou saindo da coisa julgada, tá? Estou só fazendo agora para a gente conseguir amarrar a dúvida que foi levantada. Como é que ele vai puxar isso aqui para apurar? Ó, o que ele vai puxar para calcular a base de cálculo, né, do reflexo das horas extras no 13º, o que é o reflexo? Reflexo é uma diferença devida. Quando você apura uma verba como reflexo, a forma de apuração dela é a mesma como se ela fosse uma verba principal. Quando ela é a verba principal, a gente viu, o 13º, por exemplo, puxa as verbas pagas ali no mês de dezembro, o salário pago no mês de dezembro, a gratificação de função paga no mês de dezembro. A gente viu isso. Aqui no reflexo ele vai apurar da mesma forma. Da mesma forma. Só que a base de cálculo agora vai ser a verba que a gente está apurando. Qual é a verba que a gente está apurando agora? Horas extras, ó. Tá vendo aqui? Horas extras. Tá ok? Ó, vamos pegar uma verba que utiliza a maior remuneração como base de cálculo. Ó. Vamos lá. Salvar aqui.
Vamos voltar aqui, ó, o aviso prévio. O aviso prévio a gente viu que originariamente ele puxa a maior remuneração, ele puxa como base de cálculo a maior remuneração. Mas aqui no reflexo, ó, a base de cálculo dele muda. A base de cálculo são as horas extras. Aqui, ó, são as horas extras, ok? Aquela maior remuneração que a gente lançou, ela serviu de base de cálculo da verba principal, da verba reflexa não. A base de cálculo é a verba que vai gerar o reflexo. Beleza? Só as horas extras. Ok? Só lembrando aqui aquela questão, né, da OJ 394, se essa apuração aqui, deixa eu lembrar aqui o pacto, quando é que foi? Ó, o pacto já foi sob a vigência, o pacto foi de 2022 a 2024, então parte pegou, o que eu quero falar aqui é sobre a orientação jurisprudencial 394, lembra? Que a partir de 20 de março de 2023, a composição do reflexo das horas extras, ou seja, a base de cálculo do reflexo das horas extras nas demais decisórias tem que ter como base de cálculo as próprias horas extras, mas o repouso semanal remunerado, a partir de 20 de março, as horas extras prestadas a partir de 20 de março de 2023. Lembra disso? Então, nesse caso aqui, só fazendo um parênteses, que não tem nada a ver com o que foi perguntado, só para que, de repente, você... Marco, e a questão da OJ 394? Você está apurando reflexo de horas extras? Aproveitando o gancho, ok? Nesse caso aqui, como a jornada, tá vendo aqui, ó? Ela pegou parte OJ 394 antiga e parte OJ 394 nova, a gente teria que fazer uma modulação aqui. Teria que apurar 2 horas extras. Uma conforme a OJ 394 antiga e outra conforme a nova. Conforme a antiga, fica assim, ó. 394 antiga fica assim. Só a base de cálculo, só as horas extras. Conforme a nova, você vai incluir isso aqui também. Vai ficar assim, ó. Tá ok? Vai incluir o repouso semanal remunerado. Mas só a partir de 20 de março de 2023. Só fazendo um parênteses aí. Beleza, gente? Aula bem bacana, aula bem completa, tá? Com teoria, entendimento jurisprudencial, prática, beleza? É assim que são feitos os nossos cursos, tá, gente? Você que tem quanto comprar aí nossa mentoria, nosso curso avançado, a metodologia é essa daqui, tá ok? Bom, recadinhos finais, só pedindo pra galera dar aquela força aí. Acho que eu mereço, né, gente? Aquele like, aquela compartilhada, aquela curtida. Se inscreva no nosso canal. Mande suas dúvidas, manda a cidade de onde você tá pedindo para fazer aquele salve aí pra galera, tá ok? E não se esqueça da nossa promoção que tá acabando agora, Black Friday, Black November, né? Tá o mês de novembro todo. Lançamento, curso de impugnação, tá tendo uma resposta bacana. R$ 137 ou 10 parcelas de R$ 15,97, depois o preço mais que dobra. Beleza, gente? É isso. A gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.